Olá, olá, aqui é Paulo César e ontem eu tive o imenso prazer de observar Pablo Marçal ao vivo destruir sua própria reputação. Normalmente eu não falo mal de ninguém aqui e se você já vem assistindo meus vídeos, você sabe disso e hoje não vai ser diferente. Eu tive o imenso prazer de ver um homem de verdade falar verdades na internet e as pessoas não estão acostumadas a homens de verdade. As pessoas estão acostumadas com esse mimimi. Teve um vídeo que eu gravei no ano passado que eu contei uma história de quando eu morava numa casa bem pequenininha e eu saí com minha mulher e lá fomos para a feira, compramos uma posta de peixe imensa. Naquela época aquilo era uma extravagância, e a gente temperou a posta de peixe, colocamos em cima do balcão da cozinha, enquanto a gente ajeitava algumas coisas na casa, a casa bem pequenininha. Quando eu vejo um gato da vizinha, entrou pela janela e estava prestes a comer o meu peixe. Aí eu disse naquela live que se eu tivesse pego aquele gato, ele teria perdido uma das 7 vidas dele naquele momento. Nossa Senhora, por que eu fui dizer isso? Por que eu fui abrir a boca para dizer isso? Sabe, a quantidade de pessoas que escreveram abaixo, nos comentários, me xingando, me insultando de todas as formas, dizendo assim: eu estava assistindo a sua live e eu estava adorando e as coisas que você estava ensinando, mas aí você falou aquilo do gato e eu não tive mais condições emocionais de continuar assistindo aquilo. Deixe de frescura, Eu tenho medo de pessoas assim, medo, porque são pessoas que são hipócritas, são pessoas que não vivem no mundo real. Você liga a televisão e você vê pessoas sofrendo, você olha ao seu redor e você vê pessoas sofrendo, aí você vê alguém que faz uma expressão, O gato saiu ileso, meu peixe ficou ali, o gato também tem o direito de comer. Não tem não o meu peixe, porque o gato é inocente. Não, o gato não é inocente, o gato tem instinto, E eu vejo essas pessoas. Outro dia uma aluna minha disse que o marido dela foi assistir, ex-marido, Graças a Deus, às vezes, o fim de um casamento é a única solução, quando aquele casamento não era nem para ter começado, Chegou e disse que o marido dela, que tratava ela mal, olhou e disse assim, viu um pedaço de um vídeo meu e disse assim: porque ele disse a palavra merda, ele disse merda, uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa boa. Cara, deixe de frescura. Sabe, Pablo Marçal, ontem, ele fez questão de falar um monte de verdades. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, se você quiser assistir depois, E uma das coisas que ele falou, uma coisa que eu sempre venho falando para você, E é muito bom ouvir homens, porque assim, a verdade, ela não pertence a ninguém. A verdade, ela está aí. Jesus vivia dizendo: quem tem olhos, veja. Uma das coisas que eu mais digo aqui é: não acredite em mim, põe à prova. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é uma prova de que nós estamos andando pela vida de olhos fechados. E uma das coisas que ele falou ontem foi essa questão da reputação. Se você está muito preocupado com sua reputação, isso é puro
desejo de aprovação, necessidade de aprovação. Você está medindo as suas palavras, você está medindo as suas ações, você está fazendo o que você não acredita para agradar as outras pessoas. E nessa cultura de cancelamento que nós estamos vivendo hoje, não tem como. Não tem como, né? Quanto mais você se abaixa, mais eles esfregam você no chão. Seja você, haja de acordo com o que você acredita. Não se preocupe com a sua reputação. Todos os homens de Deus não tiveram preocupação com sua reputação, né? Todos os homens de Deus foram esculachados. Sabe uma coisa engraçada, né? Minha mulher cresceu numa família religiosa. Aí outro dia ela estava lendo a Bíblia e ela ficou chocada, porque a Bíblia tem essas coisas, né? Você lê a Bíblia trocentas vezes, aí de repente você se depara com a passagem que você já leu antes, mas de repente, sabe, parece que seus olhos se abrem para aquilo, né? Quando Jesus foi escorraçado de uma cidade, saíram perseguindo ele, porque queriam jogar ele por um penhasco, né? E ele teve que fugir daquela multidão que queria jogar ele no penhasco, né? Homens de verdade, pessoas que falam verdades, pessoas que dizem assim, deixe de frescura, sabe? Esse negócio de soltar é muito interessante, porque o ego, às vezes ele pega esse negócio de soltar e ele diz assim, não, soltar é ser politicamente correto, né? Outras pessoas até já me disseram que Jesus, na hora que ele pegou o chicote e saiu revirando mesa e baixou a ripa em cima daqueles mercadores do pêndulo, ali ele utilizou o ego para fazer aquilo, como se a consciência não pudesse dar uma boa coça em alguém, né? A consciência tem toda a condição de fazer isso, a consciência faz isso na hora certa, na medida certa, né? Se você está procurando ser bonzinho, eu acho que você deveria repensar os motivos. Esse seu comportamento, essas suas palavras, esse seu jeito, né? É o quê? Busca de aprovação, controle, segurança. É tudo isso, né? É tudo isso. Enquanto você estiver preso a isso, enquanto você estiver presa a isso, a querer agradar os outros, você não vai viver na verdade, né? Pablo Marçal ontem deu uma aula de hombridade, né? Deu uma aula do que é um ser humano, do que é você mandar todo mundo se fuder, porque foi isso que ele fez, né? A última live que eu fiz, uma pessoa chegou e disse, você está alterado. A consciência, você ser consciente, você agir com consciência, não é você ser um zumbi. Despertar a consciência não é uma lobotomia. Muito pelo contrário, é quando você começa a viver de verdade, né? Eu acho engraçado, as pessoas pegam a Bíblia e dizem assim, o Deus do Antigo Testamento era muito rígido, muito cruel. Você não leu o Sermão da Montanha, né? Porque o Sermão da Montanha, querida, é muito mais pesado do que qualquer coisa que você possa ler no Antigo Testamento, né? Deus criou o homem, né? Criou a mulher, e ele busca homens e mulheres de verdade. E o que nós estamos vendo hoje em dia é o último homem de Nietzsche, né? Pessoas fracas, pessoas com medo. Durante toda a história da humanidade, nós chegamos até aqui, nós criamos essa sociedade que os fracos tanto odeiam e tem milhares de defeitos. E quer saber de uma coisa? Você tem espelho na sua casa.
Você olha todos os defeitos da sociedade e você vê eles dentro de você. Todos eles, um por um. Né? E você quer transformar o mundo. Né? Jordan Peterson já dizia, arrume o seu quarto, arrume a sua cama. Né? Comece pelo seu quarto, você não pode querer consertar o mundo se o seu quarto está desarrumado, se a sua cama está desarrumada. Aí depois você vai limpar o corredor, depois a sala, a cozinha, a sua casa. Depois, você olha para o mundo e o mundo está consertado, porque é a única coisa que você precisa fazer. Você só precisa mudar uma pessoa e você fica procurando pessoas para você apontar os defeitos das pessoas, né? Você é tão preocupado com sua reputação e você vive falando da reputação dos outros, né? Você fala mal de quem fala mal, você critica quem critica, né? E Pablo Marçal tem toda a razão, ele diz, sou pregador do evangelho, se você não está gostando, vá se fuder. E as pessoas dizem assim, pregador do evangelho dizendo isso, é isso mesmo. Né? Você quer saber de uma coisa engraçada? Uma coisa que eu vejo há muito tempo, as pessoas querem muito Jesus, né? Maranata, vem Senhor Jesus, você não aguentaria a presença de Jesus. Se você vivesse naquela época, você não aguentaria a presença dele, você sairia correndo, né? Você podia estar ali na multidão assistindo, né? Comendo pão e peixe, mas se você fosse conviver com ele, você não suportaria o peso, né? Porque Jesus não tinha papa na língua não, né? Ele sentava e comia e bebia com todo mundo, mas quem aguentasse a presença dele, ele não tinha papa na língua. Ele estava aqui para viver, para se divertir, para cumprir a missão dele. Jesus não veio trazer tristeza, ele veio trazer força, né? Aí você diz assim, ai meu Deus, o gatinho, sabe? Pessoas que amam demais os animais, eu tenho medo. Eu amo os animais, né? Essa minha vizinha que cuidava dos gatos dela, eram, 20 gatos lá na casa dela, né? Na hora que nascia uma ninhada, sabe o que ela fazia? Ela pediu o meu carro emprestado para pegar aquela ninhada de gato e abandonar num local deserto, para aqueles gatinhos morrerem de fome, né? Ela era a pessoa que amava os gatinhos e eu olhava para ela e dizia, não, eu não vou participar disso. E eu sempre olhei para ela como uma pessoa que não ama os animais. Amar os animais para algumas pessoas é você usar eles para satisfazer o seu desejo de aprovação com você, com os bichinhos que não têm opção, eles precisam de você para comer, né? E para as outras pessoas, para dizer, como eu sou bonzinho, muitos deles estariam muito melhor na rua, né? Eu não estou defendendo gato na rua não, estou dizendo que aqueles gatinhos estariam muito melhor, muito mais felizes na rua do que presos, né? Na hora de vacinar, né? Se eu tivesse 30 gatos e não tivesse um carro, eu levaria um por um, né? Quantos fosse necessário. Agora, essas pessoas não, essas pessoas, elas amam demais os bichinhos, né? Eles amam escravos. Gente, né? Tá na hora de você começar a pensar menos na sua reputação. Tá na hora de você começar a mandar a sua reputação se fuder, né? Tá na hora de você olhar para as pessoas e dizer assim, tal e tal. Parar de ter medo de falar o que você pensa, parar de ter medo de ser o que você pensa, parar de ter medo de se olhar no espelho, parar de ter medo de soltar, né? Soltar, eu já disse muitas vezes antes, sem coragem, você não vai para lugar nenhum, né? Soltar não é você procurar o caminho, né, mais confortável, você olhar a merda que está lá, né? Você limpar o toalete,
né, do seu quarto, né? Você não quer ter uma suíte? Talvez você tenha, talvez você não tenha, mas talvez você queira ter uma suíte, um banheiro privativo no seu quarto, só seu, né? Mas quem é que limpa aquela merda? Né? Para você ficar posando de bonzinho, bonzinha. Né? Eu sei que muita gente aqui me entende, mas é isso, é duro, é forte, é sem açúcar e é gostoso. E tem esse outro caminho aí, caminho dos covardes, dos mornos, das pessoas que estão preocupadas com, como é que o outro disse lá, né? Oh meu Deus, minha biografia, né? Você está preocupado com sua biografia? Deixa eu lhe dizer uma coisa, todos os homens que merecem uma biografia, nenhum deles estava preocupado com a biografia. Nenhum deles estava preocupado com a biografia. Nem os bons, nem os maus. Nenhum. Até para você ser mau, você tem que ter coragem. O problema é que a gente vive num mundo de mornos, de hipócritas, né? Então, é isso aí, né? A mensagem é essa. Que se dane sua reputação, que se dane minha reputação, né? Pablo Marçal nos deu essa aula ontem. Então, é isso aí. E Pablo, se você assistir esse vídeo, né? Tamo junto até depois do fim, caralho, né? É isso aí. Um grande beijo para todos vocês. Deus lhe abençoe imensamente, lhe dê coragem de ser, porque senão nunca vai ser.